amados irmãos, com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos. Te damos graças, Senhor, por esse momento, quando nos reunimos para te cultuar, para te adorar. Tu estejas presente no nosso meio, em cada coração, em cada lar que estará ouvindo a tua palavra. Tu aceites o nosso louvor e a nossa adoração, e que assim, Senhor, nós possamos estar te engrandecendo e te louvando pela grande bênção que é a salvação que temos em Cristo Jesus. E por isso nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aceita mais uma vez a nossa adoração, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Eu te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, Senhor meu Deus. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei
paz do Senhor, irmãos. Eu vou estar fazendo a leitura da Palavra de Deus, que está em Timóteo, primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, de 1 a 5. Antes de tudo, pois, exorto que se une à prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante do nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, né? Vamos fazer a oração de intercessão. Nos pedidos da igreja temos oração pelas famílias, pelo pastor, pelo conselho, pela diaconia, pelas famílias assistidas, por portas de emprego, por profissionais de saúde, famílias enlutadas. Irmãos em tratamentos de saúde, agradecimentos pela melhora do Covid, né? Pessoas em tratamento. A Bíblia diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e os demais ele fará. Então, eleve seu pensamento a Deus agora e vamos estar orando. Ó Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez aqui prestando culto ao teu santo nome. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. O Senhor inclina seus ouvidos para nos atender. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes maravilhas no nosso meio. Precisamos muito das suas misericórdias, precisamos muito da sua presença. Ó Pai, abençoa cada irmão, Senhor, que tem te buscado, que tem buscado a tua presença, que tem mostrado a ti as suas dores, as suas necessidades. Que o Senhor esteja atendendo, Senhor, a cada um, de acordo com a sua bondade, de acordo com a sua misericórdia, de acordo com o seu tempo. Abençoa a tua igreja, Senhor, que a tua igreja esteja cada vez mais fortalecida na fé, na esperança, nas promessas que o Senhor tem dado. Porque o Senhor, se não for o Senhor, Senhor, nós não somos nada. Abençoa todos os departamentos da igreja, as pessoas que estão necessitadas, Senhor, dos mais diversos pedidos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos. Mais um domingo, com a graça do Senhor, nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor. E vamos dar início ao nosso louvor, mas primeiramente eu estarei lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 145, versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom estarmos mais uma vez reunidos como igreja para louvar ao nosso Deus. Vamos orar buscando a presença do Senhor. Santo e poderoso Deus, Pai amado, nós buscamos, Senhor Deus, a tua santa presença, ó Pai, nesse momento de louvor, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa, ó Deus, atentar para as nossas orações, para os nossos louvores, para as nossas petições, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor nos receba na tua santa presença, cada irmão, cada irmã, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando através do teu Santo Espírito, ó Pai. Todos os atos desse culto estejam sendo para a tua honra, para a tua glória e também estejam sendo agradáveis a ti, ó Pai. Que a tua palavra que será ministrada ao Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. E que possamos também ser praticantes da tua palavra, Pai. Nós oramos agradecidos pela oportunidade, no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos louvar ao Senhor. O cântico é: quão grande é o meu Deus.
quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. Vamos louvar. Próximo cântico, vem esta hora da adoração. Então vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, juntos. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem,
confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vamos, irmãos, então louvar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Jesus. Foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meus amados irmãos, hoje vamos falar sobre a segunda parte do texto em que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Aprendemos na semana passada que Jesus se aproximou dos discípulos que iam para a aldeia de Emaús, não o reconheceram, estavam preocupados com os acontecimentos daqueles dias, e desde então que Jesus, ao aproximar-se deles, pergunta o que tinha acontecido. Eles, espantados, contam o que aconteceu, falam sobre algumas mulheres que foram até o túmulo e encontraram ele vazio, e anjos falaram com elas, mas eles ainda não reconheceram Jesus e estavam ainda pensando se realmente
valia a pena seguir a Jesus, porque ele não tinha ressuscitado no seu entendimento, no que eles pensavam. E Jesus então caminha com eles, e então depois dessa experiência, quando eles podiam ter conversado com Jesus de uma outra maneira, falando, algumas mulheres já foram até o túmulo e viram ele vazio, ele ressuscitou, e nós aguardamos também encontrar com ele ressuscitado. Diz que eles estavam muito tristes. E agora, na segunda parte, eu quero que você possa meditar comigo no conversar com Jesus, no ouvir Jesus. E é o texto que está na sequência, no capítulo 24, a partir do versículo 25, que diz assim: Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para querem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse para a glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Prestem atenção nesta atitude dos discípulos, como foi importante. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele, tomando o pão, o partiu e o abençoou, e lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes dissera no caminho e como fora com eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, agora nós vamos ver o diálogo de Jesus. E o diálogo de Jesus é franco e direto. E eu queria que você prestasse atenção no diálogo de Jesus quando você está caminhando, quando você está andando, quando você está na jornada. Diz o texto aqui que Jesus, em princípio, é duro com eles. Diz aqui que o chama de nécios e tardos de coração. E diz que esta palavra nécio e tardo significa, nécio, vocês são incoerentes. Vocês esperam e creem numa coisa, mas não acreditam em testemunhos que já foram dados pelas mulheres. E diz também que eles são tardos. Tardos é aquela pessoa que demora, que é devagar a entender e tomar uma atitude. Isto é, eles já deveriam tomar uma atitude de dizer, ouvimos o testemunho e por isto nós cremos que ele ressuscitou, mesmo não o vendo. E diz o texto da palavra de Deus que eles estavam tomando uma atitude de incredulidade. Diz aqui o texto que Jesus falou que eles eram nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Preste atenção no que Jesus está falando. Olha, vocês já tinham ouvido falar dos profetas, dos ensinos de que viria o Salvador. Vocês certamente caminharam com ele, ouviram a sua palavra, viram milagres e testemunhos, mas vocês não foram fiéis para crer em tudo que já tinha sido relatado pelas Escrituras. Então, meus amados irmãos, nesse primeiro momento, nós temos que pensar se nós realmente cremos na palavra de Deus, cremos nas Escrituras. Sabe, meus amados irmãos, é muito fácil, nos momentos fáceis e alegres e felizes, dizermos que cremos na palavra de Deus. Mas quando surge o vendaval e a tempestade, é quando nós somos postos à prova, quando nós realmente somos vidas que vamos passar por um momento
em que temos que demonstrar a nossa fé incondicional no Senhor Jesus. Demonstrarmos que cremos de todo o nosso coração. Os discípulos ainda não tinham sentido a presença de Jesus, nem a sua alegria no coração, porque eles ainda não criam que Jesus iria ressuscitar. E muitos hoje dizem que creem na palavra de Deus, creem nas promessas do Senhor, mas não permanecem firmes quando surgem os vendavais e as tempestades. Os seus corações se distanciam para outros sentimentos, para outros pensamentos, e deixam de crer na palavra de Deus. E muitos até colocam Deus em xeque, dizendo: por que Deus deixou isto acontecer comigo? Por que Deus permitiu que isto acontecesse comigo? Então eu queria que você ouvisse o Senhor Jesus, e não aquela voz que diz assim: Deus não te ama, Deus não cuida de você. Olha aqui, momentos difíceis que você está passando. Creia na palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus. E Jesus estava falando isso. Olha, tudo o que vocês estão dizendo já estava registrado. E eu tinha falado que ressuscitaria ao terceiro dia. Nós falamos sobre isto já. E diz a palavra de Deus que Jesus tinha falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas os discípulos, apesar de testemunhos das mulheres, eles ainda continuavam incrédulos quanto à ressurreição de Jesus. Mas, meus amados irmãos, vamos olhar para Jesus, e eu queria que você olhasse para Jesus neste momento e se atentasse à palavra de Deus, à promessa de Deus. E Jesus diz: eis que estou convosco sempre, não te deixarei, nem te desampararei. Então, nos momentos difíceis, o Senhor está presente. Não deixe que a situação e que o momento te afaste da presença e do sentimento de que Deus está presente. Deus cuidará, Deus proverá. Então, meus amados irmãos, volte-se para as Escrituras. Ouça e seja praticante da palavra de Deus. Ouça e seja praticante da palavra de Deus. E diz aqui o texto assim, que eles ouviram da palavra de Deus, e Jesus começou por Moisés. Cuidado, meus amados irmãos, quando os ensinamentos não estão baseados na palavra de Deus. Sabe, muitos vêm em nome de Deus, muitos vêm falar as coisas de Deus, mas não tem como base a palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem deve nortear e orientar a minha vida e a sua vida. Ela é regra única e infalível de fé e prática. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E diz então que Jesus falou sobre a palavra, mas ainda não tinha tocado no coração deles. Apesar deles dizerem, e nós vamos ler lá no final, que diz assim, que quando Jesus falava, ardia o coração. Sabe o que isso quer dizer? Que algo os incomodava ao ouvir a palavra de Deus. Algo os incomodava. Mas eu não sei o porquê, mas diz o texto que eles ainda não tinham visto que era o Senhor Jesus ressurreto. Mas diz o texto aqui que eles se aproximavam da aldeia. Não sabemos quanto tempo eles caminharam com Jesus, mas diz aqui o texto que era tarde. E eles ficaram preocupados com aquele estranho que estava com eles. E diz aqui o texto que eles o constrangeram, quer dizer, eles foram insistentes. Eles realmente queriam que aquele estrangeiro ficasse, estavam preocupados. Sabe, irmãos, nós nos colocamos nesta posição como os discípulos, nos colocamos numa posição de falar: Senhor, fica conosco. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, esteja ao meu lado, esteja sustentando e orientando a minha vida. Senhor, não vá adiante, mas fique conosco. Meus amados irmãos, os discípulos só vão ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor Jesus por causa desta atitude, porque eles queriam que o Jesus ficasse com ele. Já era tarde e declina o dia, fica conosco. E Jesus diz assim: vou ficar. E entrou na casa com eles.
e Jesus ficou com eles. Olha que interessante. Uma outra pessoa estava numa árvore, seu nome era Zaqueu. Jesus ia passando, mas Zaqueu estava lá para ver Jesus. E Jesus parou para estar com ele. Falou: Zaqueu, desce depressa, convenha que eu esteja hoje na sua casa. Olha só como é interessante isso. O Senhor Jesus quer ficar conosco, mas tem que ter uma ação nossa, como diz Zaqueu e como aqui dos discípulos. Fica conosco, fica conosco. E diz a palavra de Deus que Jesus entrou e ficou com eles. E eles foram cear, eles foram partir o pão. Diz o texto que Jesus pegou o pão, abençoou e deu graças. E diz o texto da palavra de Deus que naquele mesmo instante, versículo 31, os seus olhos se abriram, os seus olhos se abriram, os seus olhos se abriram e o reconheceram. Meus amados irmãos, eu fico pensando nesta experiência dos discípulos. E eles começam então a entender que eles estavam na presença e na companhia de Jesus ressurreto. E aí eles então começam a lembrar da caminhada de Jesus com ele e lhes expor a palavra. Você lembra da caminhada de estar com o Senhor e o Senhor dizer: seja forte e corajoso, eis que estou contigo, não te deixarei nem te desampararei? Essa palavra arde no seu coração. Em meio à caminhada e à tempestade, isto arde ao seu coração. Esta palavra real e verdadeira. Como é que você tem se sentido em meio a esta pandemia? A palavra de Deus arde no seu coração? Ou você entra em desespero? É fácil entrar em desespero. Agora o difícil pode haver vendavais e tempestade, mas o Senhor estiver comigo, eu nada temerei. Ainda que um exército se acampe contra mim, diz o salmista, se o Senhor estiver comigo, eu nada temerei. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Esta palavra tem que arder no seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Se não for assim, como é que nós poderemos sentir a presença real, verdadeira e total do nosso Deus? E como é que nós vamos dizer: o Senhor proverá, se esta palavra não arde no meu coração, não arde no seu coração? Meus amados irmãos, quando a tempestade e o vendaval está presente, é que nós colocamos em prática a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Sabe, meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo fala: eu sei viver em qualquer situação, ele fala tanto na alegria quanto na tristeza. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esta palavra tem que arder no seu coração. Nesses momentos de pandemia é quando ela mais tem que se extrapolar, para você testemunhar. Mas pastor, e quando surgem os momentos difíceis, os momentos até de morte, esta palavra tem que estar ardendo no seu coração para você dizer: nem a morte pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte. Não é brincadeira. Isso não é uma coisa qualquer. É experiência real e verdadeira. Por isso, nem a morte. Esta palavra arde no seu coração. Se arder no seu coração, eu tenho certeza, meu amado irmão, eu tenho certeza de que você vai se sentir fortalecido e amparado pelo nosso Deus. Quando esta palavra arde no seu coração. E diz que ardia quando ele nos expunha as Escrituras. São as Escrituras, hein, meu amado irmão? Não é promessas quaisquer. Não é colocações que vão contra as Escrituras ou estão distantes das Escrituras. Mas são colocações que têm como centro as Escrituras, a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração. Você tem guardado esta palavra? Ela tem sido lâmpada para os seus pés e luz para o caminho. Porque, irmãos, quando isto acontece, há uma transformação. E houve aqui uma transformação. Lembram-se que eles falam: é tarde, Jesus fica conosco. O caminho é difícil, 11 quilômetros. Diz o texto da palavra de Deus que eles tiveram as suas forças renovadas.
Não sei o texto nem se eles acabaram de comer, porque Jesus já tinha se ausentado, mas isso não era importante. O importante é a experiência com o Senhor. Tem pessoas que querem ter experiências reais e verdadeiras. Aqueles homens não. Aqueles homens já sentiram que o Jesus estava presente e as suas forças já estavam renovadas. Eles já estavam realmente com as suas vidas transformadas e mudadas, porque eles tinham tido uma experiência com o Senhor Jesus. Você tem essa experiência? Você se lembra dessa experiência? As suas forças são renovadas para compartilhar dessa experiência, não deixando que nenhuma dificuldade possa atrapalhar. Diz o texto aqui da palavra de Deus que imediatamente eles voltaram. Quer dizer que eles estavam realmente com seus corações, com o desejo das suas vidas de estarem realmente na presença de Deus e testemunhar do que tinha acontecido. Testemunhar do que tinha acontecido. E diz o texto da palavra de Deus que ao fazerem isso, eles tiveram suas forças renovadas. Meus amados irmãos, quando nós temos as nossas forças renovadas, nós não olhamos para a caminhada, para a distância, para as dificuldades, para os problemas, mas nós olhamos e dizemos: eu sei em quem tenho crido, eu vou ter que testemunhar e eu vou ter que dizer do que Deus fizera na minha vida, do que Deus fizera na minha vida. E eu espero que você possa ter esta experiência e testemunhar. Eles foram dizer aos irmãos, e certamente esta notícia correu, e eles puderam então testemunhar e ouvir que o Senhor já tinha ressuscitado. E diz aqui que o texto, no texto que Jesus já tinha aparecido ao apóstolo Pedro. Então, eles passaram a testemunhar, a narrar para os irmãos. Por isso é que é importante a caminhada com os irmãos. Por isso é que é importante a caminhada com os irmãos. Os irmãos estavam reunidos e precisavam ouvir os irmãos. E certamente depois eles sairiam para serem sal da terra e luz do mundo, para testemunhar. Como era o desejo do Senhor quando vai lá dizer em Atos dos Apóstolos que eles deveriam ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a Judeia e até os confins da terra. Então, eles não poderiam guardar para si esta experiência com Jesus. Nós não podemos guardar as experiências que temos com o Senhor e o cuidado do Senhor. Nós não podemos deixar de transmitir que temos a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Mas, meus amados irmãos, eles só tiveram esta experiência porque eles ouviram o Senhor Jesus e imediatamente saíram a praticar, a ensinar, a testemunhar a experiência com o Senhor Jesus. Por isso, eles podiam encontrar outros e dizer: o Senhor ressuscitou. Agora, eles não estavam mais com seus olhos cerrados, fechados, não estavam mais esperando o Senhor ressurreto. Eles estavam com seus olhos bem abertos porque tinham tido uma experiência com o Senhor Jesus. E eu espero que o Senhor Jesus possa também estar na sua vida, você senti-lo, você poder ter a experiência com Ele e poder estar testemunhando da sua presença no seu coração e na sua vida. Que Deus abençoe a você, meu amado irmão, minha amada irmã, a sua família. Que o Senhor esteja com você hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Eu não compreendo as provações aqui, nem todo sofrimento, as tristezas que senti. Não tenho a resposta para os problemas do viver, mas eu não me importo, só quero lhe dizer. Certeza
desvio na luta, fuja quem quer que for. Eu vou andar com Cristo sem qualquer temor. Eu vou andar com Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoe vocês. Amo todo mundo, hein? Testemunhas. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a direção do Espírito Santo esteja com os amados irmãos, com a EPI de Vila Formosa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.